Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da oitava de Páscoa. Oitava de Páscoa é como se a liturgia estendesse o domingo de Páscoa até o próximo sábado, como se fosse um único dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Hoje, a família franciscana celebra o Beato Gil. Ele foi o terceiro companheiro de nosso pai São Francisco no início da nossa ordem. E ele morreu em 1260. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele tempo, 2 dos discípulos de Jesus regressavam para um povoado chamado Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Eles regressavam cabisbaixos, entristecidos e murmurando pelo caminho. De modo que Jesus se aproximou deles e pôs-se a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Então aquele forasteiro que chegou perto deles perguntou: "O que é que vocês andam discutindo pelo caminho e entristecidos?" Eles disseram: "Será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém?" Ele perguntou: "Não, o que foi?" "De Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. E as nossas autoridades mataram a ele. E nós pensávamos e esperávamos que ele fosse libertar ao nosso povo Israel, mas nada disso aconteceu. Ainda que algumas mulheres disseram que foram procurá-lo e não encontraram seu corpo e ele estava ressuscitado. Alguns irmãos foram até lá e constataram tudo, mas o corpo dele não encontraram." Então, Jesus disse aos seus discípulos: "Homens lentos e duros de coração, lentos para crer. Será que não compreende a Escritura?" E, passando por Moisés e pelos profetas, ele falou sobre tudo aquilo que deveria acontecer ao Cristo de Deus. Tudo aquilo que dizia a Escritura: o sofrimento, a paixão, a morte e também a ressurreição. Depois, Jesus também soprou a inteligência deles, abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender os mistérios. Jesus fingiu que estava apressando o seu passo e a tarde já estava findando, de modo que eles disseram a Jesus: "Senhor, permaneça conosco, porque a noite já está chegando." Jesus entrou na casa com eles prepararam a mesa, depois Jesus abençoou o pão e distribuiu. Então seus olhos se abriram, e eles reconheceram que era Jesus ao partir o pão. Jesus ficou invisível então para eles, e eles regressaram contentes e felizes naquele mesmo instante para Jerusalém e contaram tudo o que havia acontecido, como eles reconheceram Jesus ao partir o pão, e que Jesus estava ressuscitado verdadeiramente. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada, o nosso itinerário espiritual, onde nós vamos novamente visitando as narrativas sobre as aparições do ressuscitado. O ressuscitado que vai aparecendo para diversas pessoas e, como diz o apóstolo Pedro, pessoas que foram elegidas por ele. Ele que de antemão escolheu aqueles que seriam suas testemunhas. Por isso nós podemos agora então encontrarmos um Pedro cheio que age na força do Espírito Santo e que vai proclamar com valentia, vai proclamar com convicção profunda de que Jesus, aquele que eles tinham matado, que eles tinham crucificado, ressuscitou e está vivo. E aqui está então a realização da glorificação do Cristo de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos novamente vem regar os nossos corações, preparando os corações para que nós possamos também compreender esse mistério. Os Atos dos Apóstolos, que vão como luzes através ou mediante esses apóstolos que vão conduzindo a minha inteligência e a minha afeição e a sua também para a realização do grande mistério. Reconhecermos que Jesus ressuscitou e está vivo entre nós.
Não somente reconhecer doutrinalmente, não somente reconhecer tradicionalmente, mas principalmente fazer esta experiência de que o Senhor ressuscitou e está presente em nosso meio. Vamos caminhar agora então para a estrada de Emaús. E vamos nos deparar agora com dois discípulos que estão frustrados, decepcionados. Eles haviam abandonado tudo e ido atrás do Cristo de Deus, do profeta de Deus. E nem eles têm consciência profunda da identidade de Jesus. Tanto que quando eles estão agora regressando, decepcionados, frustrados, eles estão caminhando entristecidos e murmurando, porque quando uma pessoa não está bem, ela começa a murmurar. Eles estão murmurando, estão refletindo sobre tudo aquilo que tinha acontecido, e isso entristecia o coração deles, porque quando já não há mais fé, o coração fica triste. Quando um consagrado, uma consagrada, um sacerdote, uma outra pessoa não consegue mais perceber a presença do ressuscitado ou a força do ressuscitado, a fé fica triste. A caminhada fica triste e pesada, porque já não tem mais as consolações do Senhor. E o coração fica então desconsolado, a alma seca e triste. Assim estão regressando então os discípulos de Emaús, como muitos irmãos e irmãs que se decepcionam com Jesus e também regressam para suas terras, regressam para suas casas, regressam para suas vidas antigas decepcionados, porque eles fizeram ideia de um Cristo, de coisas que eles pensavam que ele iria oferecer e ele não ofereceu. Nós esperávamos que ele fosse realizar a libertação de Israel e nada disso aconteceu. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras, mas as nossas autoridades o crucificaram. Aqui está a profissão de escândalo. Aqui está a profissão de revolta, de homens e mulheres que se decepcionam com Jesus também porque ele não curou aquela pessoa, não salvou aquela vida, não salvou este casamento, não realizou isso, não fez aquilo, e a pessoa também acaba regressando para a sua Emaús geográfica e Emaús existencial. Emaús aqui às vezes é a existência da pessoa, que volta também decepcionada e escandalizada, e que diz, nós esperávamos, mas ele não realizou. Quantos homens e mulheres nesses 2025 anos se decepcionaram com Jesus de Nazaré, se revoltaram contra ele também e regressaram para suas vidas antigas, porque colocaram uma esperança nele que ele não iria realizar. Então, decepcionados, frustrados, Jesus se aproxima deles, mas eles estão tão cegos. O coração está tão cheio de trevas, que eles não conseguem perceber que era Jesus. E Jesus então agora forma um diálogo com eles, inicia um diálogo com eles. O que vocês estão murmurando? O que vocês estão tristes e murmurando? E eles rispidamente vão dizer, será que você é o único que não sabe o que aconteceu em nossa Jerusalém? Não, o que foi? Mataram aquele profeta poderoso em obras e palavras e nós esperávamos que ele fora realizar a libertação de Israel, mas nada disso aconteceu. Jesus então começa agora a dizer, homens duros de coração e lentos para crer. Homens duros de coração e lentos para crer. Será que vocês não compreenderam as Escrituras até hoje? Será que vocês não compreendem que o Cristo de Deus teria que passar por tudo isso? Jesus realiza as profecias. Jesus realiza e cumpre o Antigo Testamento. Por isso agora então, começando de Moisés e pelos profetas, ele vai educar o coração dos discípulos e vai iluminar a inteligência deles. Mas eles vão reconhecer Jesus ao partir o pão. Mesmo que eles digam depois, enquanto nós caminhávamos com ele, o nosso coração ardia, porque quando Jesus está presente, o coração arde, o coração se alegra, o coração exulta, porque a palavra de Jesus consegue jogar fogo e energia em nossa vida. Mas eles conseguem mesmo reconhecer Jesus ao partir o pão. Jesus fica invisível para eles e eles alegremente regressam para Jerusalém, diz aí que no mesmo momento. E vão dizer, realmente ele ressuscitou e nós vimos. Nós o vimos ao partir o pão. E esta palavra de hoje ajude a mim e a você também a caminhar as estradas de nossa vida. Um
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Gil, rogai por nós.